Glória a Deus. Bom dia, família. Você está feliz? Aquele que está feliz, diga amém. Que bom, gente, que bom a gente estar junto, que bom a gente estar aí no segundo domingo do ano, com esse tema maravilhoso aí que Deus colocou no coração do nosso bispo e que todas as igrejas de Nova Vida, Família da Fé, vão estar falando. E esse é um assunto que é um assunto decorrente, né? Na verdade recorrente, né? É um assunto que a gente fala sempre. Eu, pelo menos, tenho muito prazer e alegria de falar sobre amadurecimento, né? Porque muitas vezes nós podemos ter a falsa impressão de que o amadurecimento ele tem um teto, ele tem um lugar aonde se chega e o crente diz: bom, agora eu sou maduro. Desculpa te decepcionar, não é dessa maneira. O amadurecimento ele é paulatino, o amadurecimento ele é contínuo. Nós estamos todos em processo de amadurecimento. Eu estou em processo de amadurecimento. Cada um de nós está num nível. E quando a gente fala em estar num nível, a palavra ela vai ser clara para a gente. Eu gosto muito dessa ilustração, porque essa ilustração que está aí no nosso telão, ela mostra para a gente aí as flores, não é? Galhos, ramos, que estão aí passando por 4 diferentes estações do ano. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria que você estendesse as suas mãos. Eu preciso da sua oração. Eu preciso que a unção de Deus esteja sobre a minha vida, de maneira que aquilo que sair dos meus lábios não seja algo que seja do meu coração, mas que seja algo que tenha nascido no coração de Deus, a fim de quê? De que traga edificação para você que está aqui na igreja, para você que está aí nos acompanhando pela internet. Pai querido e amado, é nessa posição, Senhor, que eu me coloco, sempre, ó Deus, que estou em Tua casa. Eu sou o Teu servo, Pai, e preciso, Senhor, da Tua unção para comunicar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que, ó Deus, cada um de nós, que em cada estação que estamos vivendo, Senhor, possamos crescer, amadurecer e frutificar, Pai, para que o Teu nome esteja sendo glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nessa tarefa. Sabemos, Senhor, que muitas circunstâncias vão querer nos parar, vão querer nos paralisar. Mas, Senhor, através daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um dos meus irmãos, eu creio, milagres estarão acontecendo. Por isso eu te peço nessa manhã, fala conosco em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Deus é perfeito. E na perfeição de Deus, quando Ele fundou o nosso planeta, Ele o fez perfeito. Se você é uma pessoa que está acompanhando aí pela televisão, você vê que a todo momento sai uma novidade. Alguém encontra um planeta dentro do sistema solar que tem condições semelhantes às condições do planeta Terra, para que possa haver vida. Só que até hoje ninguém conseguiu provar nada. E aqui na Terra nós temos toda a condição, uma condição perfeita, uma condição que só Deus poderia fazer para que nós e que todos os seres vivos pudessem sobreviver. Então a gente começa a entender que a perfeição de Deus foi moldada já na criação do mundo. Todos sabemos que existem 4 estações de clima, não é, durante o ano. São elas o nosso querido e amado, talvez para alguns nem tanto, né? Verão, que é o que a gente está passando, vem o outono, vem o inverno e vem aí, aliás, vem o outono, vem a primavera. Peraí, deixa eu ler. Eu falei para vocês que eu precisava, né? Verão, outono, inverno e primavera. Acertei agora? Aleluia, é isso aí. Estou aprendendo, viu? Então, nessas 4 estações, queridos, elas acontecem, não é porque a gente tem um tempo, não é porque a gente tem um momento. Bom, agora é o momento do povo ir à praia, então chegou o verão. Agora é o momento do pessoal também comprar casaco, chegou o inverno. Não, não é para isso. Essas estações, elas são definidas por Deus para quê? Para que elas possam estar gerenciando o ciclo do crescimento, do amadurecimento e, é claro, da frutificação das árvores. Então a gente sabe que existe todo um sistema muito complexo que eu não entendo, mas eu entendo que Deus ele fez isso de uma forma perfeita. E por que é que eu estou falando sobre estações? Porque eu estou falando a pessoas.
E eu não sei qual é a estação que você está vivendo da sua vida. Talvez você possa dizer, eu estou vivendo no verão. Talvez alguns vão dizer, eu estou no inverno rigoroso. Outros vão dizer, a minha vida está como uma primavera, está tudo leve. Outros vão dizer, olha, eu estou no outono, as coisas estão se formando. Então, gente, cada um está vivendo uma estação. No nosso país, essas estações elas ainda não são muito bem definidas. Devido aí a condições climáticas, nós temos temperaturas diferentes. Você acredita que eu li uma notícia que na semana passada estava fazendo frio em Friburgo? Você acredita nisso? É complicado, né? A gente vivendo esse calorão, se bem que semana passada não estava tão quente, mas estava fazendo frio em Friburgo. Os ventos, eles têm aumentado. Você tem reparado aí que tem havido, né, ciclones aí no sul do Brasil. Você vê que a chuva, não é, esse ano quase não teve aquelas chuvas que alagam as ruas, graças a Deus, não é? Mas a gente entende que tudo isso decorre de cada estação. Cada estação, entre outras coisas, serve para isso, para que as plantas possam se localizar, possam se situar, a fim de que no tempo certo elas possam estar dando frutos. E na nossa vida, como eu já falei, cada um está vivendo esse processo. Cada um dos irmãos, cada um de vocês que estão nos acompanhando pela internet, estão vivendo um processo dessa vida. Estão vivendo um momento, uma estação. E a Bíblia ela nos apresenta um modelo de estações. Um modelo de estações que serve para o nosso amadurecimento. E hoje eu gostaria de ver com você algumas estações. A Bíblia ela vai colocar para nós de que existem alguns passos. Assim como você viu as crianças que aqui estavam sendo apresentadas, a única coisa que eu vejo é que daqui a pouco crescerão, estarão aqui correndo pela igreja, os pais estarão atrás, vem aqui, não é? Estarão desenvolvendo e daqui a pouco serão jovens. Eu hoje estou muito emocionado, não é? O meu filho hoje, o meu mais novo, está fazendo 30 anos de idade. Quando a gente veio aqui para essa igreja, ele tinha 4 anos de idade. Então, toda vez que eu vejo alguma criança correndo aqui pela igreja, imediatamente a minha mente me leva até ele. Hoje é casado, tem filho, está aí batalhando na sua vida. E hoje é um dia assim de muita emoção para mim. Não é? Por quê? Porque a gente vê o desenvolvimento. Assim também Deus espera ver o desenvolvimento na nossa vida. Eu e você estamos nesse processo de crescer, nesse processo de amadurecer. E coitado de nós, se um dia nós acharmos que já chegamos à plenitude. Não. Primeiro porque a plenitude é ser semelhante a Jesus. E eu, pelo menos, não me julgo sequer um pouco semelhante a Jesus. Ainda preciso trilhar um bom caminho para ser semelhante a Jesus. A primeira estação que eu quero falar é sobre o novo nascimento. Tudo começa no momento em que nós nascemos de novo. E daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor que nascer de novo não é conversão. Não é nós visitarmos, não é nós nos situarmos, não é nós termos uma afinidade com uma denominação. Nascer de novo é um encontro real com Jesus. Nascer de novo é você ter a noção, é você ter a compreensão, é você saber quem é Jesus e do que Ele está fazendo na sua vida hoje e vai continuar fazendo a cada dia. E a gente vai encontrar lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondendo a Nicodemos. E ele vai dizer aqui algo que é uma verdade absoluta. Ele diz, em verdade te asseguro, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queridos, muitas pessoas hoje estão assentados nos bancos das igrejas. Eu não estou dizendo da Nova Vida de Bangu. Eu estou dizendo ao longo da igreja, porque sempre foi assim. Embora isso não poderia jamais ser considerado normal, sempre foi assim. Muitas pessoas hoje estão assentadas nos bancos das igrejas, frequentam igrejas, gostam de estar nos cultos, são assíduos, estão sempre presentes no culto, mas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. E se a gente não tem um encontro real com Jesus, o nosso amadurecimento ele fica comprometido. Para amadurecer, eu preciso estar, e você vai ver, não é? Você viu domingo passado com o nosso pastor, que nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. Se eu não estiver ligado a Ele, se eu não ter um compromisso com Ele, se eu não estiver junto dEle, é muito difícil que eu alcance a minha maturidade.
A primeira estação para o amadurecimento começa com a conversão. E o que é conversão? É mudança de direção. Eu estava indo num caminho, esse caminho era um caminho de destruição, esse caminho era um caminho que todos nós sabemos que o fim dele era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós éramos pecadores, nós vivíamos na prática do pecado, e o nosso destino, infelizmente, era um destino não muito bom. Mas no momento em que nós nos convertemos, a realidade espiritual da nossa vida, ela foi transformada. Jesus fez algo diferente, Jesus fez uma mudança. Jesus trouxe para dentro de nós a oportunidade, a segunda chance que tantas pessoas querem, tantas pessoas almejam. Então entenda que o primeiro passo é a nossa conversão. A conversão, ela não é o fim, ela é o início de uma nova estação em Cristo. Muitas pessoas erroneamente podem pensar, bom, eu me converti, eu aceitei Jesus e daqui para frente está tudo certo. Estou com a minha salvação garantida, agora é só ir levando aí até chegar o meu grande dia ou até Jesus voltar. Não! Quando nós aceitamos a Jesus, um processo começa em nós. Deus começa a trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo começa a agir em nós, a agir na nossa vida de maneira que a gente possa continuar crescendo e amadurecendo a cada dia, a fim de que a gente possa estar dando bons frutos, porque desses frutos pessoas serão alimentadas. A igreja, ela é a continuidade daquilo que Jesus pregou há mais de 2000 anos atrás. Nós, eu e você hoje, somos Jesus sobre essa terra. Nós hoje somos as pessoas que estão levando a verdade de Deus, a salvação, o caminho da salvação até as pessoas que estão perdidas lá fora. Assim como um dia chegou até nós o Evangelho, hoje, como cristãos maduros, é nossa função levar também essa maturidade a outras pessoas. O objetivo do nascer de novo sempre será o crescimento e evolução espiritual, que irá refletir no nosso comportamento. O que a gente espera de uma criança, de um recém-nascido? A gente espera que essa criança, ela cresça e ela se desenvolva. E na igreja não é diferente. Pessoas estão crescendo, estão se desenvolvendo a partir do seu novo nascimento. Então, só falar sobre novo nascimento daria uma pregação completa. Talvez até mais do que uma. Mas eu vou precisar parar por aqui e dizer para você que sem novo nascimento não há como nós amadurecermos. Frequentar a igreja não traz maturidade. Tempo de cristão também não traz maturidade. O que traz maturidade é um relacionamento genuíno, um relacionamento sincero, um relacionamento profundo, não superficial, mas um relacionamento de realmente ouvir Deus falar e falar com Deus, a fim de que, assim, nessa simbiose, nessa troca, nesse cuidado, nesses milagres que a gente vai experimentando ao longo da nossa caminhada com Jesus, nós possamos amadurecer. Segundo, alimentação espiritual. Como é que eu posso esperar que um bebê cresça, que um bebê desenvolva, se eu não o alimento de forma adequada? Qualquer pessoa sabe disso. Se uma criança não recebe os nutrientes necessários para o seu crescimento, ela simplesmente não vai crescer, vai desenvolver o raquitismo. Vai ser aquela criança que vai ficar raquítica, uma criança magra, uma criança sem defesas. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Nós precisamos nos alimentar. E qual é o nosso alimento, meus queridos? A gente fala isso, e eu digo para você, o pastor Marcos falou no domingo passado, e eu falo para você novamente hoje. Não é uma situação onde a gente apenas se alimenta uma vez e está tudo certo. Não, é algo que é contínuo. Não existe uma novidade, não existe um a mais, um push. Não existe. É a palavra de Deus. E nós temos algo aqui, não é, que a gente enfrenta uma barreira muito grande, e uma barreira cultural. No nosso país, nós não somos incentivados a ler. Eu acho interessante, de que parece que existem pessoas que gostam de ler, e eu sei disso, pessoas gostam de ler, pessoas gostam de estudar, mas a grande maioria não gosta.
O mercado literário no Brasil é um mercado que não dá muito lucro. Por isso os livros às vezes são tão caros, porque o pessoal não compra. Mas quando a gente está falando de palavra, não tem como, eu preciso ler. Aí você vai dizer, mas Renato, eu não gosto de ler, eu não sou muito chegado a ler. Hoje a gente tem a facilidade do ouvir. Se você for lá, né, não estou fazendo aqui agora propaganda, mas se você for lá no YouTube e digitar lá, Salmo capítulo 23, vai aparecer alguém narrando o Salmo 23 para você. Ouça, repita, absolva, faça daquilo ali um alimento para a tua vida. Para quê? Para que aquilo ali esteja interiorizado no teu coração, a fim de que, no dia difícil, no dia da tribulação, você esteja pronto, pela palavra de Deus, que te alimentou a passar por tudo isso. Isso é processo de amadurecimento. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, a palavra diz o seguinte, que o cristão amadurece espiritualmente à medida que se alimenta da palavra. O que diz aí a palavra? Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio deste alimento para salvação. Uma criança recém-nascida, ela tem fome, ela tem sede. A todo momento ela quer o peito, a todo momento ela quer a mamadeira, a todo momento ela quer, conforme ela vai crescendo, a papinha. Por quê? Porque ela está crescendo. E assim também deve ser na vida do cristão. Nós precisamos ter fome disso. E como que essa fonte é gerada? A partir do momento em que eu falo, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero me aproximar mais de Deus. Vivermos em comunhão é muito importante, mas eu não posso estar com você 24 horas por dia. Pastor Marcos não pode estar com você 24 horas por dia. Pessoas, talvez, que estão te ajudando na tua caminhada cristã, não podem estar com você 24 horas por dia. Mas Deus, através da sua palavra, que é viva, pode estar com você 24 horas por dia, para te ajudar na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora da tribulação. Um cristão maduro é um cristão cheio da palavra. E ser cheio da palavra, queridos, eu quero dizer para você, não é decorar versículos. Ser cheio da palavra é ter a palavra de Deus guardada no coração. O que a palavra diz para mim? Porque apenas memorizar não vai gerar resultado. Isso precisa ser algo que precisa ser vivenciado. E aqui entra o grande desafio da vida cristã. Vivenciar cada dia, cada experiência, cada situação. A falta de alimento gera a estagnação espiritual. Assim como uma criança que não se desenvolve com vigor, caso não se alimente corretamente. Entenda o seguinte, a palavra diz que a vida do cristão, ela é aquela que vai nascendo, não é, como o sol, até chegar a ser dia perfeito. A palavra ela está falando de algo que é muito especial, que nós estamos crescendo, que nós estamos amadurecendo, mas para que isso aconteça, eu preciso continuar me alimentando. A palavra precisa ser o meu principal alimento. E hoje, queridos, eu digo para você, eu sou cristão desde 1988. E a gente hoje tem uma facilidade muito grande de ter contato com a palavra. Eu baixei um app para o meu celular e todos os dias ele me dá um versículo para mim poder meditar. Eu medito e eu compartilho ele nos meus status. Para quê? Para que a gente possa estar crescendo junto, para que aquela palavra possa estar gerando algo, um resultado no meu coração e no coração das pessoas que estão próximas a mim. Nós precisamos manter sempre essa necessidade de estarmos crescendo e amadurecimento. Esse amadurecimento, ele precisa fazer sentido e precisa trazer mudança para cada um de nós. Sabe, queridos, nós precisamos ter essa noção. Qual é o sentido do amadurecimento? Conhecer mais do que o outro? Saber mais do que o outro? Ser melhor do que o outro? Não. Você sabe qual é o resultado? É nós sermos semelhantes a Jesus. Sermos semelhantes a Cristo. Se a igreja moderna, e eu não estou falando de igreja de Nova Vida de Bangu, eu estou falando da igreja como um geral, se assemelhasse a Jesus, queridos, esse mundo há muito já teria sido transformado.
Mas nós muitas vezes, não é? Nós, quando eu digo seres humanos, estamos mais preocupados com as questões relacionadas à nossa vida, ao nosso querer, aquilo que a gente espera. E eu sei que isso confronta, eu sei que isso às vezes incomoda, mas é uma realidade que a gente está aí experimentando. Nós temos o Espírito ao nosso lado. Esse Espírito ele nos guiará ao caminho do crescimento e do desenvolvimento espiritual. Entenda isso. Nós temos alguém que habita no nosso coração. E esse alguém não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus, a própria presença. Essa presença está em mim e em você. Para quê? Para nos ajudar. Como eu disse, Jesus ele disse, olha, eu não deixarei vocês sozinhos. O que é que eu vou fazer? Vou enviar para vocês o Consolador. Ele estará todos os dias ao lado de vocês. Ele estará auxiliando vocês. Mas como que eu vou ouvir o Consolador se eu não procuro conhecê-lo? Como que eu vou conseguir distinguir a voz da minha mente, a voz do meu ser, da voz de Deus, se eu não conheço a Deus? Então esse é um processo, querido, genuíno, um processo contínuo, um processo onde nós não podemos parar. Esse Espírito revelará a palavra, para que ela nos propicie o desenvolvimento espiritual necessário. Uma vez eu falei aqui para os irmãos, muito curioso, né, gostava de estudar, e eu falei, vou ler aqui o livro de Apocalipse. E eu fiquei apavorado. Quando eu li o livro de Apocalipse, eu ainda não era cristão, e eu fiquei apavorado com o que estava escrito ali. Por quê? Porque eu não tinha o discernimento. Quando a gente lê algo que a gente não compreende, que a gente não tem o real entendimento daquilo, aquilo traz medo. Mas a partir do momento que você sabe que aquilo que está escrito no Apocalipse, se a gente for passar ou não, está tudo nas mãos de Deus, queridos, isso traz paz ao nosso coração. E que o Espírito Santo possa continuar falando a cada um de nós. Terceiro ponto, disciplina e correção. No processo de amadurecimento, nós precisamos de disciplina e nós precisamos de correção. E quando a gente fala com isso, eu sei, ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai levantar a mão e falar, não, Renato, olha, eu gosto de ser corrigido. Eu me amarro quando alguém chama a minha atenção, eu me amarro quando alguém chega para mim e diz para mim, olha, você está no caminho errado, o caminho não é esse, o caminho correto é outro. Você está fazendo algo que não agrada a Deus. Ninguém gosta disso. Mas, queridos, eu quero dizer para você, se você é alguém que quer amadurecer, a palavra vai te confrontar. Não é o pastor, não é o irmão, não é a irmãzinha da oração, não. Quem vai te confrontar é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, nós lemos o seguinte, toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Veja, é o Espírito Santo falando conosco. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Então entenda hoje, Deus falando com você. Toda a correção que você vai passar, Renato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Se parasse aqui, a gente ficaria triste, a gente baixaria a cabeça e falasse, ai, que vida é essa? Ser chamado a atenção depois de velho. Mas continua aqui. Mais tarde, no entanto, produz o quê? Fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Deus, Ele nos disciplina. Deus, Ele nos ensina. Deus, Ele nos dá instruções. Deus, Ele corrige o caminho quando a gente não sabe. E o crente que quer ser um crente maduro, ele precisa passar por esse processo. A questão é que muitas vezes nós não aceitamos a disciplina de Deus. E isso é muito difícil para nós. Muitas vezes Deus vai dizer, olha, não é esse o caminho. Não é isso que eu quero para a tua vida. Então pensa, arrepende, volta de novo. Mas às vezes a gente não quer. E eu tenho uma frase, que essa frase tem me marcado muito, que diz o seguinte, aquilo que não te confronta, não te faz crescer e nem te transforma.
nós precisamos ser confrontados. Por mais que isso doa, é melhor a nós sermos confrontados pela palavra do que nós errarmos o caminho na nossa vida diária. É melhor que o Espírito Santo fale para nós aquilo que é necessário para que possamos ser mais do que vencedores, mais vitoriosos, pessoas que acertam mais o alvo, do que a gente continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Para você ter uma ideia, você conhece o AA, Alcoólicos Anônimos? Hã? Só eu? Então, o Alcoólicos Anônimos é um programa, não é? Para poder ajudar pessoas a se libertarem do vício em alcoolismo. A primeira coisa que o Alcoólicos Anônimos faz é confrontar a pessoa. A pessoa precisa entender, não, eu sou um alcoólatra. Enquanto a pessoa não declarar isso, enquanto ela não aceitar isso, enquanto ela dizer que é só uma bebidinha no final de semana, é só um drinkzinho no meio da semana, não adianta. Por quê, queridos? Porque o processo da cura passa por reconhecer de que nós precisamos de ajuda. E Deus, Ele quer nos trazer maturidade. Então, quando eu entendo o seguinte, quando eu identifico que algumas coisas na minha vida não estão de acordo com aquilo que a palavra diz, o que é que eu preciso fazer? Assumir e colocar isso diante de Deus. Eu não posso chegar para Deus e ficar inventando desculpas. Senhor, eu sou assim, mas o Senhor sabe. Essa prática que eu tenho é por causa disso, é por causa daquilo. Não, Deus não aceita desculpas. Deus se interessa por crescimento e por arrependimento genuíno. Então eu e você precisamos olhar para a nossa vida, fazer um scanner da nossa vida, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Para quê? 30 semanas está aí para te ajudar. Para quê? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer e deixar as coisas que nos atrapalhavam, deixar todo o peso do passado no passado e viver a nova vida que Cristo Jesus tem para nós. É para isso que Deus nos chamou, queridos. Você acha que Deus nos chamou para viver uma vida medíocre? Para viver uma vida cheia de neuroses, de loucuras, cheia de traumas? Não! Deus nos chamou para que a gente seja liberto. Deus nos chamou para que a gente possa viver de maneira diferente. Deus nos chamou para que a gente possa viver a vida plena em Cristo Jesus. Essa é a vida que Deus nos chamou a viver. Maturidade envolve aceitar a correção e aprender com ela. Se eu aceito a correção, se eu aprendo com a correção, eu vou desenvolver a minha vida espiritual. Eu serei um crente maduro. Mas a partir do momento que eu uso do negacionismo, não sou não. Isso aqui é o meu jeito de ser, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não. Eu preciso abrir o meu coração e dizer, Senhor, me transforma. Muda a minha vida. Por mais doloroso que isso possa ser, e você vai ver isso depois, quando Jesus fala da videira verdadeira, quando Ele fala dos ramos que estão enxertados, Deus diz que aqueles que dão fruto, que não dão fruto, o Pai vai e poda. Para quê? Porque Ele não gosta? Não, é para que deem mais frutos ainda. Essa é a intenção de Deus, essa é a intenção do Senhor. Como eu disse, Ele tem planos maiores, planos melhores, planos maravilhosos. Quarto ponto, perseverança nas provações, fortalecimento da fé. Queridos, mais uma vez eu vou repetir, e quem acompanha a gente aqui nas quintas-feiras, você vai acabar essa frase. Ao contrário de problema, ao contrário peraí, calma, errei. Ao contrário de dinheiro, problemas aparecem do nada. Eu sempre digo isso. Por quê, gente? Do nada problemas aparecem. Como seria bom se dinheiro aparecesse assim também? Do nada apareceu um Pix na minha conta. Do nada apareceu lá um prêmio para mim receber. Do nada veio um bônus que a empresa resolveu dar. Seria tão bom se a vida fosse assim, mas não é. Agora problemas são.
Do nada, a vida está tranquila, a vida está equilibrada, as coisas estão tudo, parece que é aquele mar calmo, e de repente levanta-se aí um redemoinho qualquer, um tufão, um ciclone, e a vida da gente às vezes parece que vira de cabeça para baixo. E isso não acontece só com o Renato, eu sei, acontece com você que está aí na internet. Eu sei que isso acontece na sua vida também, mas entenda uma coisa, existe um mistério nisso aqui. Deus, ele trabalha através das provações. Eu estava assistindo ontem um vídeo falando sobre algumas estradas da África, aonde a pessoa, para rodar 150 quilômetros, gente, 150 quilômetros é mais ou menos, sei lá, daqui a Cabo Frio. A gente faz aí em 2 horas e meia. As estradas lá são tão precárias que as pessoas às vezes levam mais de 24 horas para percorrer 150 quilômetros. Um caminho que não é um caminho agradável. E as pessoas, elas estão ali naquele caminho e vão lutando, e o carro atola, e vem uma porção de gente para desatolar, e descarrega o carro porque não pode passar no atoleiro com aquele peso todo, e carrega novamente. Para quê? Para que eles possam chegar a um destino. Nossa vida não é diferente, queridos. Muitas e muitas vezes nós vamos passar por provações. Muitas e muitas vezes nós vamos passar por momentos que parece que a gente não vai conseguir chegar no nosso destino. Mas quando temos o Espírito de Deus em nós, quando nós focamos, quando nós sabemos, não, eu quero amadurecer, eu vou permanecer nesse caminho e eu vou chegar no lugar que Deus preparou para mim. Então a gente precisa enfrentar os problemas, as vidas, as provações da vida. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4, já foi lido esse versículo aqui, mas eu preciso ler ele com vocês novamente. Diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Gente, quando eu li essa frase pela primeira vez na minha vida, bateu uma crise. Vamos ler ela de novo, mas agora bem devagar. Meus amados irmãos, considerai motivo de... O que é júbilo, gente? Gol! O que é júbilo? Ganhei, acertei! Você consegue ver a aparente incoerência dessa frase? O fato de passar por diversas provações. Isso choca. Lembra do que eu falei? Aquilo que não te confronta, não te transforma? E é exatamente isso, Deus está nos chamando a viver de uma maneira diferente. Por quê? Porque no meio dessas provações, no meio dessas lutas, Ele trabalhará ao nosso favor e mostrará que a mão dEle permanece sobre a nossa vida. Então quando vem os problemas, eu preciso agradecer e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor estará comigo. O Senhor está me podando, mas é porque o Senhor quer o meu melhor. Porquanto, sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Como eu disse para os irmãos, a vida cristã, ela não é isenta de provações. E cada provação, ela é usada ao nosso favor, mesmo que a gente não compreenda isso. Eu vou falar uma coisa aqui muito particular para vocês, tá? O ano de 2025, para mim, pro Renato, não foi um ano bom. Ao meu ver. Provações, dificuldades, crises, coisas difíceis que eu precisei atravessar. Momentos onde eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? Largou da minha mão? O que houve, Deus? Onde é que está o pecado? Cadê? E procurei nos bolsos, procurei na carteira. Não, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Fiquei pensando: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Ou o que eu não estou fazendo? Mas existem estações, queridos. Lembra do que eu falei? Inverno, verão, outono, né? Primavera. Vamos lá, gente, eu sou ruim desse negócio. Já viu que deu problema esse negócio, né? Vamos lá, primeiro, lá em cima, inverno, outono, verão e primavera. Obrigado. Estações, gente.
O ano de 2025 para o Renato foi uma estação. Será que 2026 essa estação vai continuar? Eu espero que não. Eu peço a Deus. Mas e se continuar? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará. E todo problema, toda luta, toda dificuldade, toda frustração vai ser banida em nome de Jesus. E não é porque eu sou melhor do que você não, porque isso também opera na tua vida. Deus está te aperfeiçoando. Deus está trabalhando na sua vida. Para quê? Para que você seja um cristão melhor a cada dia. Para que você esteja enraizado, para que você esteja enxertado. Não são os problemas que vão te afastar de Deus, jamais. Porque Deus cuida de você. E eu quero dizer para você isso, queridos. A vida cristã, ela não é fácil. Passar pelas dificuldades não é fácil, mas é necessário. Tem coisas que a gente faz na nossa vida que não são fáceis, mas são necessárias. E a gente faz. Mas quando a gente vai para o âmbito espiritual, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é o quê? Desistir. Não. Às vezes a gente está quase chegando lá. Às vezes o tempo, a estação que a gente está vivendo, parece que está quase chegando lá. E Deus pega e fala assim: não desista, meu filho. Permaneça, continue. Falta pouco tempo. Tinha uma canção que eu ouvia na minha adolescência. Você não vai saber quem é. Pastor Paulo César Brito, ele dizia: espere um pouco mais, aguarde um pouco mais. A volta dele é certa. Não desista. Aguarda. Espera. Deus tem um tempo certo. E a gente já falou aqui várias vezes, o pastor já ensinou para a gente várias vezes a respeito do tempo de Deus e o nosso tempo. Não cruza, gente. Não é o mesmo tempo. Existe um tempo diferente. Apesar de todos os dois terem sido criados por Deus, eles não se juntam. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando Deus está contando no tempo dele. Então é melhor aguardar o tempo de Deus, porque eu posso dizer para você que o tempo de Deus é o melhor tempo para as nossas vidas. As provações não são desperdício, mas são instrumentos de crescimento. Instrumentos que Deus usa para nos amadurecer. Todos passamos por provações, dificuldades, lutas. E o desejo de Deus é que através dessas possamos ser fortalecidos, experientes e amadurecidos em cada uma delas. Sabe de uma coisa, gente? Deus quer usar a sua vida. Legal, Renato, até aí nenhuma novidade. Isso eu já sabia. Mas como que Deus quer usar a nossa vida? Pessoas chegarão até você com alguma situação na vida delas, com alguma luta na vida delas, com alguma dificuldade, alguma crise, da qual você já atravessou. E você vai ser instrumento de Deus para chegar para aquela pessoa e falar: olha, eu sei o que você está sentindo. Eu conheço a dor que você está sofrendo. Eu sei a luta que você está passando. Isso é amadurecimento. Amadurecimento não é assim, ó, toma aqui, ó, 2401-7711, marca um gabinete com o pastor. Não! Amadurecimento é a gente chegar e falar assim: eu posso te ajudar, eu vou estar do teu lado. Claro que o gabinete está ali aberto, a gente atende, é evidente. Mas amadurecimento é a gente abraçar aquela pessoa e dizer para ela: eu te amo, eu já passei por isso, e nós vamos passar por isso juntos. Você concorda comigo, gente? Aquilo que não te confronta, não te transforma. Nós estamos sendo confrontados não é pela palavra do Renato, é pela palavra de Deus. Somos um corpo e precisamos viver como um corpo, ajudando-nos uns aos outros, dando condição uns aos outros de continuar a caminhada. Sabe aquela pessoa que está caindo? Sabe aquela pessoa que está esmorecendo? Sabe aquela pessoa que você vê que ela está ficando sem força? Abraça ela e diz assim: ó, levanta, vamos lá, eu vou andar contigo. Quanto mais a gente precisar andar, eu vou andar contigo. Se necessário for, eu vou te arrastar, mas eu não vou desistir da tua vida. Não repassa essa situação, porque não dá para a gente atender a todas as pessoas. Um crente maduro, ele toma para si e ele ajuda as outras pessoas. Um fato sobre o amadurecimento é que ele acontece em outras áreas. É necessário nós amadurecermos emocionalmente. Nós estamos vivendo um período da nossa história, da história humana, onde parece que nunca se viu pessoas tão imaturas emocionalmente. É mimimi, é me ofendeu,
Eu não olho mais para a cara de fulano. É Bertrano que fez. Gente, por favor. Todo mundo erra. Sabe? Faça uma pergunta para você mesmo. Não precisa olhar para mim, não. Porque eu já me fiz essa pergunta. Quantas pessoas eu já ofendi na minha vida? Faça essa pergunta para você. Tenho certeza que você vai identificar alguém que você ofendeu, querendo ou não querendo. E queridos, nós precisamos amadurecer. E o amadurecimento emocional também vem de copiar aquilo que Jesus fez. Eu estava vendo um vídeo ontem, eu até compartilhei, né, aquele vídeo onde, naquela série The Chosen, né, o Judas ele vai trair Jesus e ele vai beijar Jesus. E Jesus ali, ele tinha o seu emocional de uma forma tão equilibrada, e ele sabia o que ia acontecer, que Jesus ele manteve ali o seu amor, porque ele não queria perder apenas um discípulo, ele queria perder um amigo, ele não queria perder um amigo. Jesus ali naquele momento poderia ter lançado todo tipo de praga sobre a vida de Judas. Jesus poderia ali naquele momento simplesmente só não levantar de sobrancelhas. E Judas, caía durinho. Mas Jesus o amava. E se Jesus amou aquele que o traiu, que é um dos piores sentimentos que a gente pode experimentar na nossa vida, por que nós não vamos amar as pessoas que estão precisando? Que a gente possa crescer nisso, sabe? Que as inimizades sejam banidas e que a gente possa ser a cada dia mais pessoas que acolham, pessoas que aproximam, pessoas que abraçam. Espero que você esteja me entendendo, que o Espírito Santo esteja revelando isso de maneira clara no teu coração. O amadurecimento espiritual fala do nosso relacionamento com Deus. Quando eu estou amadurecendo, eu estou me relacionando mais com Deus. E o meu relacionamento a mais com Deus vai me ajudar a me relacionar melhor comigo mesmo e com os meus irmãos. Entenda que é um processo que não para em nós. Aliás, nada na vida cristã acaba em nós, para em nós. Muito pelo contrário. As coisas vão acontecendo, para quê? Para que a gente possa ser instrumento de Deus para o nosso próximo. Nós somos uma fonte que jorra a presença, uma fonte que jorra a cura, uma fonte que jorra apadrinhamento, estar ao lado de alguém. Quinto ponto, para o amadurecimento, comunhão e serviço, crescer no corpo. Somos pessoas ocupadas, sim. Todos nós somos muito ocupados. Todos nós temos as nossas tarefas diárias, temos o nosso trabalho. Mas, queridos, entendam uma coisa, eu preciso aprender a servir. E servir no reino de Deus é posição de honra, não é posição de humilhação. O grande detalhe que a gente vê sobre isso, e você já ouviu, mas eu vou repetir ainda assim para que isso fique bem marcado no teu coração. Antes de Jesus sentar à mesa, antes de Jesus ir para a cruz, o que ele fez? Com os discípulos? Balde com água? Um pano? Sentou-se e foi lavar os pés. Trabalho de escravo. Olha bem o que Jesus está nos ensinando. Eu, o Senhor do universo, o que criou todas as coisas, aquele que pode fazer surgir coisas apenas com o poder da palavra. Eu paro agora e lavo o pé dos meus amigos, dos meus discípulos. Jesus ali deu grande prova de estar servindo, não só dessa vez, ele serviu em inúmeras outras vezes, mas essa parece ser a que mais salta aos nossos olhos, porque todos ali poderiam ter feito isso. Não, mestre, espera aí, antes de Jesus pegar o balde já estava lá e alguém já estava lavando os pés, mas não, Jesus fez isso. Queridos, na obra de Deus, na casa de Deus, na vida cristã, nós precisamos aprender a servir. Renato, eu não tenho tempo, eu tenho uma vida muito ocupada, eu também. E pode ter certeza, o irmão que está do teu lado também. E pode ter certeza, os irmãos que estão nas igrejas aqui ao nosso redor também. Mas nós precisamos priorizar isso. E dizer, Senhor, está aqui as minhas mãos, está aqui o meu corpo, está aqui os meus pés, que eu possa ser instrumento teu na vida das pessoas que estão próximas a mim. Isso faz parte de amadurecimento. Quando eu digo, eu não posso, eu não tenho tempo, é muito difícil, eu sou muito ferido com a igreja, eu estou demonstrando que ainda falta completar um processo de amadurecimento na minha vida.
Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Aonde? Naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, não é sozinho, não é apenas um órgão, não é apenas um pedaço, não, todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Para o que Deus te chamou? Qual a tua experiência de servir a Deus? Esse é um ano onde nós precisamos desatar as amarras que nos prendem, os medos que às vezes nos inibem de fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Faça. Não importa. E queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Segundo a palavra, eu não consigo ver Deus tendo assuntos que são mais importantes, serviços que são mais importantes do que menos importantes. Eu vejo Deus vendo cada um deles, quando é feito com amor, com dedicação, com realmente uma entrega. Eu vejo Deus olhando para cada um deles da mesma maneira. Todos são muito importantes. Todos. Não interessa em qual setor você vai servir. A igreja hoje ela é setorizada. Não interessa aquilo que você vai fazer. Não interessa as coisas que Deus tem reservado para você. Pode ter certeza. Deus ele tem coisas maiores e coisas melhores para cada um de nós. E entenda uma coisa, quanto mais a gente serve, mais a gente quer servir. O amadurecimento ele não é isolado, ele é comunitário. É nesse meio, é trabalhando uns com os outros, que nós crescemos juntos. Servir é evidência e providência do crescimento espiritual. Se eu ainda continuo criança, eu não posso servir. Eu não posso pedir aqui que uma criança venha, olha, a partir de hoje você vai assumir a bateria. Meu neto, com 3 anos de idade, você está no back vocal. É brincadeira, tá, Pete? Você agora está no back vocal. Você vai tocar teclado. Ele até vai, entendeu? Mas não é por aí, gente. Crescimento, amadurecimento. 6º ponto, semelhança com Cristo, o nosso alvo final. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes a quem? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se estamos buscando sermos crentes maduros, nós precisamos nos assemelhar a Jesus. Sempre, em toda hora, em todo tempo, em toda situação, eu preciso parecer-me com Jesus. Esse é o meu alvo maior, ser como Ele é. Renato, mas isso é alto demais. Se a palavra diz que você pode, é porque você pode. É porque nós podemos. Senão a palavra não é verdadeira. Pode ser um alvo alto? Sim, eu concordo com você. Mas não é impossível. O processo continua até que alcancemos a plenitude nele. Ser semelhante a Ele. Você imagina, gente? Para pensar um pouquinho. Eu gosto de pensar muito sobre isso. Que Jesus ele veio com misericórdia, ele veio com graça. Ele tinha o poder de dar a vida e de tirar a vida se ele quisesse. E quantas vezes Jesus foi confrontado por pessoas que queriam matá-lo, que queriam pegá-lo no erro. Quantas e quantas vezes? Se eu for citar para você aqui a mulher adúltera, se eu for citar para você as pessoas que levavam até Jesus quando ele curava no sábado e ele era questionado por isso, ele poderia ter falado, raça de víboras, quer saber? Arrasta para cima, né? Foi, já era, acabou. Não, Jesus continuou ali com graça, com misericórdia. Jesus é o nosso maior exemplo. E concluindo, meus queridos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, você pode dizer aleluia, ele começou uma boa obra em nós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. A obra ainda não está concluída, nós estamos vivenciando esse processo,
Deus está nos dando a oportunidade de vivenciar esse processo. Que processo, Renato? O processo de crescimento. O processo de tornar-se semelhante a Jesus, de sermos semelhantes ao nosso Senhor, aquele que é o nosso maior exemplo para todas as coisas, para todos os comportamentos, para tudo aquilo que a gente experimenta nessa vida. O amadurecimento cristão é um processo contínuo, não termina. Não vai chegar um dia onde eu vou dizer assim, bom, já estudei, já me aprofundei, já li tantas Bíblias, já trabalhei com isso, com aquilo, já fiz isso, já servi aqui e ali, cheguei à plenitude da maturidade. Não, isso é um processo que a gente vai continuar, é um processo que a gente vai buscar, e Deus ele vai nos aperfeiçoando, e quanto mais Ele nos aperfeiçoa, mais Ele cuida de nós, mais Ele cuida da minha e da sua vida, e assim, nós, como um corpo, como igreja do Senhor, vamos crescer para que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo, dando frutos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar de pé. Querido Deus e Pai, esse tema, Senhor, fala muito aos nossos corações. Estamos nesse processo, Senhor, de crescer. Estamos nesse processo de amadurecimento. E muitos de nós, Senhor, talvez ainda nos encontremos nessa situação de não sermos maduros, de precisarmos ainda de mais um tempo, de mais uma caminhada. Por isso eu te peço, Senhor, ajuda a cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. Pai, coloca em nós cada vez mais fome e sede da Tua presença, do Teu Espírito. E que possamos todos juntos, Senhor, crescer, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Que eu e os meus irmãos, como corpo de Cristo, possamos estar ajudando-nos uns aos outros. Que nas necessidades possamos estar próximos, abraçar e dizer, eu estou aqui com você. Eu quero caminhar contigo. Eu quero estar te dando forças, porque Deus é que está no controle de tudo. Mas eu quero estar contigo em todo momento. Pai, ajuda-nos, ó Deus. E que através desse amadurecimento, esses frutos, possam, ó Deus, ser forjados em nós, formados em nós. Que não seja parte do nosso esforço, mas da Tua misericórdia e graça sobre nós. Que o Teu nome seja honrado nessa manhã. Que saiamos daqui, Senhor, com um pouco mais de conhecimento. E que esse ano de 2026, Senhor, seja verdadeiramente o ano da virada, o ano da transformação, o ano, Senhor, do crescimento, a fim de que sejamos uma igreja que Te serve, que Te ama, que Te adora e Te glorifica. Uma igreja, Senhor, que Te coloca em primeiro lugar e que o Teu nome seja honrado em todas as coisas, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai.